Fala galera, estamos aí, São Paulo, com o Diego, Vinho, equipe Superboss, para fazer um vídeo da hora para vocês, sobre aí ter uma noção social, né, para o cara entender como interagir com as pessoas melhor e não pagar de otário no final, né, com a galera, com as pessoas, com seus amigos e com as mulheres que você conhecer. Muitas vezes você vai tá numa interação e aí você não tem noção social do que você está usando, às vezes por ego, né? E você acaba meio que deixando a tua própria galera falando assim, ó, porra, cara, ele saiu com aquele cara aquele dia, pô, ele fudeu tudo, cagou tudo. Você sem ter uma noção social do que estava acontecendo. Por exemplo, aconteceu comigo, né? Saí com um amigo meu, a gente conheceu uma mulher no Uber e fomos pro encontro no outro dia. E aí no meio desse encontro, cara, ele começou a falar muito sobre a vida dele, porque ele é isso e aquilo, ele faz grandes coisas. E eu comecei a perceber na expressão das mulheres que elas estavam tipo... Começa a se olhar assim, né? Tipo, tá, beleza, e aí? Eu quero conversar, eu quero que saiba mais um pouco de mim, eu tenho uma conversa descontraída, não fique contando teus feitos heróicos ou quanto tu é fodão. E aí tu percebe isso, o que você fica pensando? Pô, eu tenho que agir logo porque o cara vai cagar tudo. O Felipe tava muito conversando sobre, ele tava conversando sobre isso, e o Felipe inclusive falou o seguinte, cara, o cara às vezes não tem noção social e vai meio que pelo ego e acaba cagando tudo porque o cara precisa liderar. Não é, Felipe? Não, tu falha em ver que existe, cara, existe um paradoxo, é o seguinte, onde já é difícil o suficiente tu conhecer uma nova pessoa e tu se expressar integralmente, expressar autenticamente ali, colocar a tua personalidade pra fora, certo? Já não é uma coisa super mega fácil, dependendo da pessoa é mais difícil ainda. E por outro lado, tu ainda precisa prestar atenção se a outra pessoa, se tá fazendo sentido aquilo que você tá falando pra ela, sabe? Se tá bom pra todo mundo, se aquilo que você tá falando tá melhorando a vibe, tá contribuindo, sabe? Então, por um lado é esse paradoxo, velho, de tu falar e ter que conseguir se expressar, e no outro, não deixar tu te travar por causa do feedback negativo e conseguir mudar a interação para liderar para um lugar diferente. Porque se tu vê que a mulher ou teus amigos, eles não estão te ouvindo, daí tu tem duas opções, né? Eu acho que ou tu chama atenção, não, olha só, cara, isso é muito importante. Tu não tá falando por ego, tu tá falando porque tu quer contribuir mesmo e tu vê que as pessoas estão dispersas, até numa reunião, né? Uma reunião, uma coisa assim. Por outro lado, cara, tu vê que as amigas estão se olhando, principalmente tu tá conhecendo mulheres, as amigas estão se olhando, aquela coisa assim, tá ficando meio que não tá prestando atenção, muda, velho. Muda o assunto, muda. Isso no ambiente de trabalho também, cara, é muito importante. Numa reunião, por exemplo, ou quando você vai falar com o seu chefe. Às vezes ele... Quantas e quantas vezes eu vou falar pro meu chefe alguma coisa e eu já via na linguagem corporal dele, na face dele, tipo, ih, lá vem esse cara de novo, lá vem esse cara me encher de novo, com coisas que às vezes eu nem tenho tempo ainda de falar, ele vem me encher o saco. Só que aquilo, exatamente o que o Felipe falou, se você chega, você fala, olha, não vou tomar muito teu tempo, isso aqui é importante e condiz muito com coisas do seu interesse, você já mata. Então eu acho que uma dica muito importante é você realmente reparar na linguagem corporal da pessoa, tá? E não se deixar levar também quando aquela linguagem corporal não for muito satisfatória, né? E sempre perceber esses sinais, porque às vezes a gente fica falando besteira e não se toca, velho. Às vezes você tá falando... E às vezes é muito bom falar besteira, né, velho? Não tem problema em falar besteira, desde que tu esteja na mesma vibe do grupo, esteja interagindo numa coisa só. Sim, né? Agora, se por exemplo, só você tá falando e não tá deixando ninguém falar, mesmo que você esteja falando besteira ali e tudo mais, não é legal. Você tem que, eu acho, você tem que saber escutar, velho. Tem que saber primeiramente escutar e depois dar a sua opinião em determinado assunto e sempre ter ali o bom senso do que você vai falar também. Logicamente, não tem que ficar pensando no que vai falar o tempo todo, não é isso. Às vezes você fala besteira, zoa e tudo mais. Como o Felipe falou, se tá todo mundo na mesma vibe, beleza. Agora eu acho que você tem que ter a inteligência social de entender se aquilo está sendo conveniente, né, para aquele momento, e se não tá na hora de parar, cara.
Dá espaço para as outras pessoas falarem também. E pedir feedback. Às vezes é muito importante, por exemplo, numa reunião você está falando lá sobre um determinado assunto e você vê que as pessoas estão coçando muito a cabeça, estão bocejando, você para o que você está falando e fala, gente, eu tô falando muita besteira? Tipo, será que eu tô fugindo? Faz sentido o que eu tô falando? Essa pergunta pra mim é legal. Faz sentido? Faz sentido o que eu tô falando? Porque aí você sobe, né, você passa a bola pra eles, pelo menos um pouco, tá? Passa um pouco e você sobe a temperatura do momento. Então as pessoas se ligam que você tá prestando atenção nelas. Então, às vezes, elas não vão ser sinceras, elas vão falar, não, tá tudo certo, beleza, tá lá. Mas você ali captou a atenção delas novamente, é como se fosse um despertador, toma. E daí elas voltam a prestar atenção em você novamente. Porque às vezes você tá falando, e elas não estão prestando atenção. E você percebe isso através da linguagem corporal, e quando você dá esse estalo, elas voltam a prestar atenção em você de novo, novamente. Exatamente, eu tenho 2 dicas para dar para você, que às vezes tá com um amigo teu e ele tá fazendo tudo, ele tá falando, não se toca que tá colocando as coisas água abaixo, e você pode, dar um estalo ali com a galera. O que acontece? Até você não pode chegar no teu amigo e cortar ele na frente das meninas. Por quê? Porque ele vai ficar, o cara tá fudendo a minha interação. Ele vai achar que você tá fudendo a coisa toda. O que você pode fazer primeiro? Entrar numa vibe de brincadeira. Ele tá falando só sobre a vida dele, dos feitos dele, e tu vê que as mulheres estão com aquela cara. Você pode brincar com ele e falar assim, tá, mas peraí. E você? Você também, o que você faz? Ele tem umas coisas legais na vida, agora eu quero saber você. Você puxa a bola pra ela, pra mulher, pra ela falar. Aí o que acontece? Se teu amigo voltar a interromper, o que você faz? Você brinca com a interação. Você não pode mostrar que você tá... Você foi afetado por ela. Ou seja, pode falar assim, deixa eu interromper um pouquinho. Você sabe que vocês entre mulheres têm um segredo, né? Nós também vamos ter um segredo. Deixa eu pegar meu celular e falar um segredinho aqui pra ele. Você finge que tá brincando e manda uma mensagem pra ele. Para de falar só de você. E você finge que é uma brincadeira, segredinho, agora não vamos contar o que nós falamos de vocês. Porque aí você deixa ele se tocar e aí não parece que você tá mostrando pra ele, cara, para de falar, não, você tá usando como brincadeira, e ele se toca. Porque pra elas vai ser uma brincadeira. Então você não, a palavra é assim, você não está cortando ele e deixando uma má impressão para elas, não é? E outra coisa é você falar o nome da pessoa. Por exemplo, na empresa você fala assim, não é, Binho, você entende isso, Binho? Quando você fala o nome da pessoa, ela acaba prestando atenção, porque não tem nada mais doce no mundo que a pessoa escutar o próprio nome. É como eu já falei no vídeo meu, você pode estar no aeroporto de Guarulhos, tá a maior zoeira, a melhor, gente correndo para todo outro lado, perdendo o voo. E de repente o Felipe, por exemplo, tá lá, de repente fala assim, senhor Felipe, ele já, peraí, não é ele presta atenção só pelo fato de falar o nome Felipe, porque o seu nome acaba fazendo você prestar atenção. Eu acho incrível, cara, como que mulheres têm essa percepção e elas conseguem, em vez de, por exemplo, o homem, como o Diego falou assim, teria que mandar uma mensagem pro outro, ou talvez chamar pra ir no banheiro e falar pra ele e tudo mais. Mulheres, elas olham umas pras outras assim, faz um sinal que já fala um livro inteiro pra outra. Tipo, você tá sendo ridícula, isso que você tá falando não tem sentido. E elas entendem, cara. Então eu acho que a gente tem que aprender com elas. Ter mais noção social, cara, nesse sentido também. Eu diria que, por um lado, cara, essa coisa de tu deixar fluir, tá? É muito bom tu deixar fluir e não ficar filtrando muito. Sim. Só que de tempo em tempo, de segundos em segundos, dá uma olhada para pessoas, coloca o teu foco, a tua atenção exatamente no olho das pessoas, vê se elas estão te olhando, vê se elas estão acompanhando o raciocínio, que é muito importante, cara. Por que tu vai falar alguma coisa se as pessoas não estão prestando atenção? Aí seria puro ego. Era puro, eu quero falar o meu assunto, eu tenho que terminar, brother. Tu não tem que terminar, sabe? Às vezes é muito doido você tá numa roda, tá falando um negócio, daí alguém complementa com uma outra coisa e tu quer terminar, velho. Tu quer terminar a porra do assunto, brother. Mas aí tu tem que, porque é o teu ego que quer terminar. Tu não precisa terminar. Precisa, velho. Então o cara tem que ter a noção de, tipo, segura. E se é muito importante, mantém na cabeça. Se der uma brecha, depois tu fala. Mas na maioria das vezes o cara vê que esquece e daí
tu vê que também não era tão importante assim, né, velho? Tô falando uma coisa que não é tanto importante, você vê que a galera tá meio desanimada, de repente o Felipe puxa um assunto, todo mundo se interessa. Quer dizer que o seu papo às vezes não tava interessante, mas o dele, pô, você pode entrar no papo que o Felipe tava entrando. Às vezes não é nem o papo, né, cara, mas é o próprio ritmo que tu tava levando, ou a tua voz tava falando demais, ou por muito tempo. E muda. De repente até tu dá um pulo, muda alguma coisa. Troca o disco, tipo, faz muda uma de dancinha. assunto. Ou às vezes o simples fato de você reconhecer, caraca, falei merda, todo mundo vai dar risada. Entendeu? Eu falo demais. Caramba, eu tô falando demais aqui. Tô falando, isso é um negócio que muda de assunto. Vai, já era, muda. Eu lembro que na época de escola eu fazia muito isso, a gente falava um negócio, e tinha 3 amigos meus que era muito zoeiro, aí a gente falava uma coisa e todo mundo ficava olhando, a gente começava a falar assim, ó, não teve graça, né? Não, falei besteira. Velho, é humildade também de, tipo, grande coisa que eu falei besteira e vocês não ouviram, né? Tá tudo certo. É porque sabe o que, velho? As pessoas vão falar e você também não vai ouvir. Você vai estar viajando aqui, ó, nesse mundo interno, nesse mundo virtual, você vai estar viajando, cara. E tá tudo certo. As pessoas não vão te ouvir sempre, você não vai ouvir as pessoas também. E o cara tem que entender também esse princípio também, né? Isso aí. É isso aí. Falamos bastante também, né? Estou cansado de ouvir nossa voz também. Vocês me ouviram, né? Não sei se estava prestando atenção aí. Só pra terminar o vídeo, eu vou pedir pro Diego falar uma coisa. Diego, fala pra galera. Beleza? Beleza. Valeu, Guilherme. Falou. Um abraço. Quer aprender o passo a passo nos nossos treinamentos presenciais? Clica ali no botãozinho pequeno abaixo do vídeo recomendado para você fazer parte da nova turma de treinamentos presenciais, onde as vagas são ilimitadas. As datas e as próximas cidades estão no site com o link que você vai clicar, ok? Um grande abraço e te vejo no treinamento presencial.